Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje para mais uma aulinha de espanhol. E o nosso tema de hoje é acentuación, a acentuação gráfica na língua espanhola. Antes de mais nada, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os colegas que também estão estudando esse conteúdo e se inscrever no canal, porque vários outros vídeos também serão úteis para vocês, tá bem? Vamos iniciar, gente. Olha só, quando eu falo em acentuação na língua espanhola, eu estou falando de uma acentuação um pouquinho diferente da língua portuguesa. Não dá pra gente usar exatamente as mesmas regras, algumas coisinhas são diferentes. A iniciar pelos tipos de acentos que existem na língua espanhola. No espanhol eu só tenho um acento, é o que eu vou chamar de tilde. Tilde, e essa tilde é o nosso acento agudo. Em alguns momentos, essa tilde funcionará também de maneira diacrítica, para diferenciar uma palavra da outra. Como, por exemplo, ele com acento e ele sem acento têm sentidos totalmente diferentes. Um significa o artigo o, que é o sem acento, e o com acento é o pronome pessoal ele. Então, vai funcionar dessa forma também, para diferenciar palavras, tá? No espanhol, eu vou classificar as minhas regras de acentuação de 4 formas. E observem, eu coloquei aí na ordem que elas aparecem numa palavra, contando sempre de trás para frente. Então, por exemplo, café. A última sílaba é a tônica. Nesse caso, ela seria aguda. Tá vendo essa quarta caixinha aí? Considerem como se essa palavra aí tivesse 4 sílabas. A última, se for a tônica, vai ser uma palavra aguda, certo? Eu gosto de distribuir dessa forma porque muitos alunos lembram daqueles joguinhos de videogame do Mario, né? Que aparece lá no comecinho Sega com S. Então você vai lembrar da ordem das classificações dessa forma: sobresdrújulas, esdrújulas, graves ou llanas e agudas, ok? Quando é que uma palavra vai ser aguda? Quando a última sílaba for a tônica. E quando é que essa aguda vai ser acentuada? Quando ela for terminada em vogal, N ou S. Então, por exemplo, café, eu acentuo porque termina em vogal e é uma aguda. Da mesma forma, se ela terminar em N ou S, eu também vou acentuar. Então, por exemplo, corazón, eu acentuo porque é uma aguda, a última sílaba é a tônica que está terminando em N, ok? Então, por exemplo, uma palavra como café, ela é acentuada no finalzinho, porque a última sílaba é a tônica e termina em vogal. Agora, uma palavra como pastel, por exemplo, não vai ter acento porque ela não termina nem em vogal, nem em N, nem em S, ok? Observem que as agudas equivalem às nossas oxítonas. Agora a gente passa para as graves ou llanas, que equivalem às nossas paroxítonas. Quando é que uma palavra é paroxítona no português? Quando a penúltima sílaba é a tônica. Como é que eu percebo a sílaba mais tônica, Pro? É aquela sílaba que a gente dá um pouquinho mais de energia para ela na pronúncia. Então, na hora que eu vou pronunciar essa sílaba, aquela ali que é a tônica vai se destacar. As pessoas costumam usar algumas dicasinhas, né, para perceber qual seria essa sílaba mais tônica. Então, observem quando eu falo aí penúltima, é essa sílaba nu que eu falo com mais demora. Sílaba é o si que eu demoro mais para falar. Então a gente consegue perceber qual é a tonicidade também dessa forma, como se estivesse chamando a palavra. Agora, as graves ou llanas, elas são as mais abundantes na língua. Se você observar, as paroxítonas também na língua portuguesa são as que mais aparecem. E por isso elas raramente serão acentuadas. Elas só serão acentuadas quando terminar em consoante, exceto N ou S, ou seja, sobra pouca coisa para acentuar. Só sobra as outras consoantes, que não são N ou S. Observem que a regra para acentuação das graves é exatamente o que restou das agudas. Eu peguei a maior abundância, vogal N ou S, e dei para as agudas serem acentuadas, e peguei o que sobrou e dei para as graves ou llanas, que é o resto. Nem é vogal, nem é N, nem é S. É outra consoante qualquer e nenhuma vogal, certo? Por exemplo,
Mochila. Termina em vogal, não acentuo. Ímpar. Agora aqui terminou em R, que é uma consoante, que não é nem N nem S. Aí sim eu posso acentuar, como aconteceu aí, certo? Agora passando para as esdrúxulas, eu estou aqui falando das nossas proparoxítonas do português. No caso das esdrúxulas, elas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba como tônica. Então, ó, aguda a última, grave a penúltima, esdrúxula antepenúltima. E no caso das esdrúxulas, todas são acentuadas, todas são tildadas. Qualquer palavra que tenha a antepenúltima sílaba como tônica, ela vai ser acentuada no espanhol. Por exemplo, física. Observem que não importa com que letra termina, todas são acentuadas, ok? E a sobresdrúxula é uma classificação a mais, nós não temos isso no português. No português é oxítona, paroxítona e proparoxítona. No espanhol eu tenho mais uma, que é a sobresdrúxula. É quando uma sílaba anterior à antepenúltima é a tônica. Então observem que ao invés de 3 classificações eu tenho 4. Da mesma forma das esdrúxulas, as sobresdrúxulas também serão sempre acentuadas. Por exemplo, comprábaselo. Observem que geralmente as palavras que são sobresdrúxulas são palavras bem longas e geralmente são palavras que têm ali um verbo e pronomes complementos juntos, sabe? Isso aqui acontece por conta de algumas regrinhas da língua espanhola. Tem vídeo aqui no canal sobre pronome complemento, eu vou deixar linkado aí nos cards para vocês entenderem por que existem essas palavras tão grandes na língua espanhola, desse jeitinho como comprábaselo, ok? Agora vamos ver se vocês entenderam o que eu falei aqui, tá? Observem, eu trouxe algumas palavrinhas para a gente analisar. Eu vou pedir que você pause o vídeo, tente responder de uma por uma e depois ouça a explicação, tá bem? A primeira palavra é pizarra. Eu estou pronunciando cada palavra aqui e isso facilita para você na hora de entender qual seria a sílaba tônica. Então, se você quiser treinar sério, tentar primeiro, mesmo que erre, pausa antes da minha pronúncia, tá bom? Que aí você vai conseguir treinar com mais força. Então, pizarra, se você observar bem, aparentemente tem 3 sílabas, né? Pizarra. Se eu for tentar pronunciar essa palavra com força, provavelmente eu vou fazer pizarra. Então, muito provavelmente, essa segunda sílaba seria a tônica, que na verdade é a penúltima sílaba. Observem que é a penúltima sílaba, não tem acento porque termina em A, então é uma palavra grave ou llana. Lembrando que as palavras graves a gente não acentua quando termina em vogal N ou S, e sim quando termina em outra consoante que não seja N ou S, tá? Essa próxima palavra tem acento, isso facilita muito na hora de perceber qual seria a sílaba tônica. Então nós temos aí préstamo, 3 sílabas, a antepenúltima é a tônica, pres, então essa é uma palavra esdrúxula. A próxima palavra eu vou pedir para você pausar, tentar resolver e depois ouvir a explicação. Pausou? Pronto, vamos lá. Essa palavra, se eu tentar pronunciar de acordo com a minha ideia da língua portuguesa, o que eu conheço dessa palavra de tonicidade na língua portuguesa, eu faria pântano. Mas observe que para ser pântano, ela teria que ser acentuada no pan, e aí ela seria uma esdrúxula, não é? Pântano, a antepenúltima seria a sílaba tônica. Se não tem acento, significa que ela não é esdrúxula, nem sobresdrúxula, porque toda esdrúxula e sobresdrúxula são acentuadas. Então eu já elimino essa possibilidade. A palavra, a sílaba tônica não pode ser o pan, tem que ser o tá ou o no. Nesse caso, se eu digo que é o no, também não vai bater certo, porque seria uma aguda. A aguda é acentuada quando termina em vogal N ou S. Nesse caso está terminando em vogal. Era para ser acentuado se fosse aguda. Só sobrou o quê? Grave. Então a sílaba tônica é o tá. Por isso eu não vou pronunciar pântano. Por isso eu não vou pronunciar pântano. Eu vou pronunciar pantano. Pantano é uma palavra grave. Agora observem, a próxima palavra no português teria acento, né?
Se no espanhol eu não tenho acento nessa palavra que tem a tonicidade como a antepenúltima na língua portuguesa, né? Seria uma proparoxítona no português. Significa dizer que a sílaba tônica dessa palavra no espanhol é diferente da sílaba tônica dessa palavra no português. Isso quer dizer que essa palavra é uma palavra heterotônica, tá? Quando eu digo que uma palavra é heterotônica, significa que a sílaba tônica em um idioma é diferente do outro, tá bem? Então, cerebro, a mesma coisa de pantano. Se não é a primeira, também não pode ser a última, porque termina em vogal. Só vai poder ser a do meio. Cerebro, cerebro, ok? É uma palavra grave. Já a última, também eu tenho aqui uma questão. São duas sílabas, ok? Se a primeira sílaba for a tônica, eu vou dizer que essa palavra é grave. Quando é que eu acentuo o grave? Quando termina em outra consoante que não seja nem N ou S. Nesse caso, L. Ah, então poderia ser. Mas se não tem acento, não é grave. Porque se fosse grave, ela teria que ser acentuada nesse caso. Ou seja, a sílaba tônica dessa palavra é a última. E ela não é acentuada porque ela é uma aguda que termina em outra consoante que não é nem vogal, nem N, nem S. Certo? A aguda, se terminar em vogal N ou S, tem que ser acentuada. Nesse caso, terminou em L. Então, reptil, reptil e não réptil. Ok? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Me sigam no Instagram também para qualquer outra dica. Você que é professor, se tiver interesse nesse slide, me manda um direct lá no Instagram que eu envio o slide para você com toda facilidade, tá bem? Beijos e até o próximo vídeo.